Se você pretende abrir um negócio, um serviço na área de saúde, uma clínica, um consultório, uma academia, aí no horizonte de 1 a 5 anos, por exemplo, e eu pudesse dar uma dica, só uma dica, que dica seria essa? Fica nesse vídeo até o final que você vai saber exatamente do que eu estou falando. Eu sou Davi Arcoverde e nesse vídeo eu vou falar especificamente para quem pretende abrir um negócio físico. Se você não pretende abrir um negócio físico, pode ser que isso te ajude também. Você também que trabalha com atendimento domiciliar, né, com home care, isso pode te ajudar também, mas basicamente é para quem está pensando no negócio físico. Então a dica, de uma forma bem resumida, bem geral, é o seguinte: se preocupe, acima de tudo, com sua localização. Aí você diz, não, mas óbvio que eu vou me preocupar com a localização, com onde eu vou abrir. Olha, não é tão óbvio assim, por isso que eu vou te falar aqui de 3 pontos que podem te ajudar a tomar uma boa decisão nessa parte de localização do teu serviço ou negócio. Olha aqui, ó. Eu vou falar de 3 pontos especificamente. O primeiro deles é concentração. Como assim? Concentração de pessoas. Você vai procurar um lugar em que existam, no entorno de uns 500 metros desse local, uma grande concentração de pessoas. Basicamente, uma maior concentração, ela se dá em locais que têm uma grande verticalização, ou seja, que existem grandes prédios, tá? Então, essa é uma coisa para você ficar bem atento. E aí, pensando também em concentração de pessoas, você vai pensar que de bairro para bairro existe mudança na configuração das faixas etárias, configuração da renda per capita. Então isso é muito importante. Basicamente você vai olhar lá nos dados do IBGE e algumas regiões no Brasil, especialmente regiões metropolitanas, elas têm esses dados com fácil acesso aí para qualquer pessoa, tá? Em média, cada residência, cada domicílio, ele tem 3,3 pessoas. Então pense aí de 3 a 4 pessoas e existe um idoso mais ou menos a cada 2 casas. Aqui dá uma média aqui de 13% de idosos, lembrando que essa quantidade de idosos ela cresceu muito rapidamente de 2010 até 2017, que é o último dado que a gente tem, pelo menos no dia da gravação desse vídeo, tá? E aí, então, casa sim, casa não, praticamente vai ter um idoso. Olha, se você atua com idosos, é muito importante você saber disso. E a população de adultos ela está aí em torno de 50% a 60% de jovens, né, que são pessoas de até 19 anos, é uma população que está em torno de 30%, tá bom? Então você vai pensar, 500 metros da minha localização, quantas residências, quantos domicílios tem? E aí eu vou olhar para esses domicílios e vou dizer o seguinte, olha, se eu vou trabalhar com idosos, quantos idosos existem de fato naquela região, naquele entorno ali da minha localização? E aí pensa, 1% basicamente de todo o público-alvo que você tem no entorno de onde você vai abrir, você pretende abrir, só 1% mais ou menos é que vai de fato te procurar. Pode variar, lógico, para mais ou para menos, mas pense, 1%, será que seria suficiente para o teu negócio render ou te dar algum retorno no horizonte aí mensal? Então, mensalmente, será que 1% dessa população, público-alvo do teu negócio, será que seria suficiente para o teu negócio funcionar bem? Então, esse primeiro critério da concentração de pessoas é uma das coisas que você vai ter que olhar para começar a tua estratégia aí de ter um negócio físico, tá? O segundo ponto é fluxo. Não adianta você ter uma grande concentração de pessoas e não ter fluxo de pessoas. Como assim? O local que você escolheu precisa ser um local em que as pessoas passem ou transitem por ele. Por exemplo, você pode ter um bairro bastante populoso, mas que você escolheu um local que fica ali num beco ou numa rua sem saída, em que não passam pessoas por lá, não transitam pessoas por lá. Se não transitam pessoas por lá, talvez você não seja procurado, talvez as pessoas não descubram que você existe. E aí, pense em locais que tenham, por exemplo, que sejam próximos a avenidas, que sejam próximos a locais em que pessoas transitem a pé, caminhando próximo daquele local, e isso talvez seja um grande indício de sucesso para o teu negócio. Digo mais, tem mais um ponto que é a visibilidade. Visibilidade, você vai pensar o seguinte, não adianta também você ter fluxo de pessoas, concentração, sendo que você não tem, por exemplo, uma fachada, sendo que você não tem, por exemplo, uma descrição do que é o teu negócio ali naquele local. Não adianta de nada, porque pessoas vão transitar a vida toda e não vão saber que ali existe. Então, você pode ter um local com uma grande fachada, excelente, a maior chance, ou aumenta a sua chance
de ter sucesso, pensando nesse critério que é um critério mais importante, na minha opinião, para quem está começando, que é a localização. Em relação à visibilidade, pense o seguinte, você pode estar num local que é muito populoso, que tem um fluxo de pessoas, mas que de repente é o 6º andar de um prédio. As pessoas talvez conheçam, vejam todo mundo que está ali no primeiro andar, aquelas lojas de fachada, mas talvez não saibam ou nunca subam para saber que você está lá no 6º andar. Então, a chance maior de você ter sucesso é se você de repente estivesse ali no térreo ou no primeiro andar, que tivesse uma vitrine, que tivesse uma fachada, por exemplo, numa área que tem fluxo de pessoas e numa região bastante populosa. Aí você diz assim, ih, Davi, você está pedindo demais, você sabe que esse local é muito caro, é muito difícil de encontrar, ele é muito concorrido, é fato. É fato que não é fácil ter esse lugar e provavelmente quando você encontrar ele, ele vai ser mais caro. Mas você sabe por que ele é mais caro? Por quê? Porque ele é como se fosse uma garantia de sucesso para a pessoa que tem esse local. Aí alguém diz assim, não, mas eu tenho um local que é muito bom aqui, que é da minha família, e ele fica num bairro lá bem distante, mas pelo menos eu não vou pagar nada por ele, pelo menos ele é de graça. Não tem problema, mas você vai ter que investir nele. Tá? Se você vai ter que colocar dinheiro, o que eu estou dizendo é a maior chance, aumenta a sua chance de ter sucesso se você tiver numa boa localização. Quer dizer que você não vai ter sucesso se você estiver lá nesse bairro bem afastado? Não, você pode ter sucesso sim. Mas se é uma pessoa que não tem experiência nenhuma, que vai começar agora, e você quer ter uma maior chance de ter sucesso, precisa ter um excelente local. Sabe quantas variáveis você vai precisar controlar e cuidar para que teu negócio ele seja um negócio de qualidade? São inúmeras, são milhares de variáveis. Só que essa variável, a variável localização, visibilidade, né, concentração de pessoas, essa variável é uma variável que você só pode escolher uma vez. Então, se você só pode escolher uma vez, que seja uma excelente decisão, tá bom? Então, se você de repente já tem o seu local, já selecionou o local, já tem a sua clínica, seu consultório funcionando, aí você diz assim, Davi, não me ajudou, só me disse ou só me mostrou o quanto eu estou em maus lençóis. Aí eu quero te deixar bem tranquilo e dizer o seguinte, que a gente vai fazer uma série de vídeos que vai te ajudar, você que de repente já tem o seu negócio, tá, a como melhorar um pouquinho essa questão desses critérios que eu coloquei aqui para que teu negócio tenha mais resultado, que ele seja mais relevante. Combinado? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar ele com outras pessoas, não deixa de curtir, de colocar o seu comentário com alguma dúvida, algum questionamento e, óbvio, compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo, lógico, se ele te ajudou. Combinado? Fico por aqui e até uma próxima!